Canal Além do Batom, começando com uma hangout importantíssima: preconceito racial. O mundo hoje se diz moderno, se diz todo antenado, tecnológico, e a gente ainda é racista. Então, o preconceito racial está explodindo hoje nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Aí eu me pergunto, como pode, ano 2020, o ser humano ainda ser racista? E para falar para sobre esse tema importantíssimo, convidamos, eu e Denise Nery e Amanda, convidamos Jaciara Mello. Jaciara, negra, bonita, inteligente, mãe da Maria Clara e da Catarina, palestrante e uma defensora das mulheres negras. Bem-vinda, Jaciara, que bom te ver. Muito obrigada pelo convite, um beijo, Thaís, um beijo para a doutora Denise. Para mim, uma alegria poder participar desse momento de fala com vocês. Eu me senti assim, quando o convite surgiu, quase caí da cadeira. Fiquei muito feliz. Não precisa cair da cadeira. Mas sabe por quê? Porque eu assisti uma palestra tua. Sei. Né? Fiquei quietinha, sentadinha, assistindo, pensando, meu Deus, que mulher. Sabe? A gente fica com aquele desejo, eu quero ser assim, eu quero ser assim. E aí, a gente poder estar vivendo esse momento hoje, para mim, está sendo muito especial e eu tenho certeza que a nossa conversa também vai ser bem importante e principalmente impactante. Seja bem-vinda, Jaciara, Gracinha. Eu conheci a Jaciara dos nossos cursos, né? E ela é nossa pré-candidata lá do Paraná. É muito importante, Jaciara. Então, a gente agradece muito você ter aceitado o convite para participar dessa gravação do canal Além do Batom. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, e quando a gente diz assim, que a gente sempre falou, os outros é que não ouviam o que a gente dizia, eu me sinto na obrigação de participar, né? Quando a gente consegue mudar a cabeça de uma pessoa, eu acho que o trabalho ele está funcionando, né? Então, para mim, eu estou muito feliz, muito mesmo. Jaciara, eu gosto muito do pensamento de que somos todos afrodescendentes. Vamos começar a nossa conversa por aí? Eu também concordo com essa informação. Se a gente for procurar nos livros de história, a gente vai ver que pelo menos 3 milhões de africanos que foram escravizados e trazidos para cá, para as Américas, povoaram essa nação. Então é impossível que em algum momento o povo negro não tenha se cruzado com outros povos e feito a miscigenação. Então eu também concordo que é impossível não sermos todos afrodescendentes. Né? Foi muita gente que veio nos navios negreiros de lá para cá, né, na diáspora. Então a pessoa que diz, não, eu não sou, não sei como é que funciona a cabeça dela. Então eu acho que todos somos descendentes da Mas mãe África. as pesquisas dizem que, né, os estudos, né, que os africanos não vieram só para a América, mas foram para o mundo, povoar o mundo inteiro. Isso, sei lá quantos bilhões, porque eu não conheço tanta história. Uhum. Então, os negros foram para o mundo inteiro. Na verdade, hoje não pode mais falar negro, tem que falar preto. É assim? É Na assim. verdade, tem pessoas, e o próprio movimento, tem pessoas que dizem que o certo é negro, é preto. Eu prefiro que trate com respeito, independente. Eu não vou ver problema nenhum. Eu conheço várias pessoas me chamam de preta, várias me chamam de nega, várias me chamam de negra. Então, o que eu não aceito, por exemplo, é morena. Entendeu? Não? Não. Morena, ele está dentro do racismo estrutural e quer dizer assim, você não é tão ruim. Você é morena. Entende? Consegue entender a pequena, sutil diferença? Tipo, a pessoa tá fazendo um favor de me elogiar, digamos assim, nossa, que morena bonita. Não, eu não sou morena, né? Eu sou negra. E aí é uma tentativa de dar uma melhorada no elogio, dizendo, não, você não é negra, né? Fique tranquila, você é morena. Então, morena é um adjetivo que eu não concordo e o movimento negro também não concorda. E quando a gente diz de fazer o letramento racial, são essas peculiaridades até na fala, e às vezes as pessoas acham que é tão normal, né,
por exemplo, fulano está na lista negra. Esse tipo de situação. É isso que a gente tenta desconstruir. E tá tão normal, é tão tranquilo fazer piada, é tão normal fazer falas nesse sentido que as pessoas vão fazendo e não vão sentindo que isso faz parte do racismo estrutural. E quando a gente diz estrutural é porque ele está ali estruturado na base da nossa sociedade, encalacrado mesmo, né? E aí, quando a gente vai fazer uma fala, é nesse sentido de fazer uma educação racial e tentar desconstruir esse tipo de pensamento. Eu recebi uma mensagem, eu estou tentando achar aqui, meu computador deu uma travadinha. Eu recebi uma mensagem exatamente do letramento que a gente não pode mais usar, que é o motivo da sua palestra, né? Uhum. O letramento, ou seja, são os nossos hábitos que vêm, a gente tem que mudar hábitos, e eu ainda falei para a Elida, né, que me passou várias palavras que não podem mais ser usadas. Eu falei, meu Deus, estou frita, porque são palavras que vêm, por exemplo, feito nas coxas. Eu li isso porque isso foi inspirado nas telhas que eram feitas nas coxas das negras. Eu nunca imaginei, nunca criado mudo. Sim. E tem várias palavras que têm essa conotação. Uma lista. Vai que eu não estou conseguindo abrir aqui o meu... Enfim, deu aí um problema, ele Mas ficou o morena, o mulata, o denegrir, o lista negra, são várias expressões que são de cunho racista. E aí a pessoa fala e aquilo passa despercebido. Uma das perguntas era exatamente essa, né? Por que levantou essa polêmica do negro e preto? Porque o Babu, que estava lá no Big Brother, falou que não gostava que chamava de negro, que tinha que ser preto. Aí eu falei, mas espera aí, a raça é negra, por que tem que ser chamada de preto? Preto é cor. Então, eu fui ler sobre isso. E aí eu li alguns artigos, então diz que tanto faz chamar de negro ou de preto, que isso é preferência da pessoa. Sim, de um acho grupo, que é a particularidade então dele. não é ofensivo. O que eu percebo então não é que era o certo, não, porque daí ele veio falar da origem do negro que era inimigo, e não é bem isso, não. Tem vários estudos que não é isso. Mas, enfim, como ele falou na televisão, em rede nacional, as pessoas começaram a falar, e agora eu estou ofendendo. Já querem subir hashtag, agora, né? o que... No ano passado, eu fui fazer uma palestra numa escola e quando a diretora e uma das professoras me chamou, ela disse assim, tem muita criança fazendo provocação, fazendo bullying na questão racial. Então, eu acho importante você vir falar. E eu falei, meu público é a faculdade, é universitário. E aí eu pensei, gente, como é que eu vou abordar com criança? Mas aí eu lembrei que eu tenho 2 filhas, uma de quase 13 e uma de quase 8. Falei, pronto, é aí. E aí foi tão bacana que o retorno das crianças depois foi incrível. Eles dizendo, nossa, eu não vou mais fazer isso. E aí a gente criou ali, durante a fala, um projeto chamado Fiscal do Bullying. Né? Porque para eles racismo acho que é uma coisa muito pesada. E aí a gente criou o Fiscal do Bullying, 1 por sala. Né? Tinha 1 por sala, e eu coloquei aquela que usava óculos, a que era mais gordinha, o negro, sabe? E as professoras comentaram depois que as crianças ficaram empolvorosas e o comportamento das crianças mudou de uma forma que eles fizeram carta de agradecimento para mim, e o dia que eu li aquilo, meu coração ficou assim bem quentinho. E eu voltei na escola no final do ano para fazer o fechamento do projeto e as crianças relatando que elas mudaram formas de falar, formas de agir com o coleguinha. E que conclusão que eu chego? Tá dentro de casa. Tá dentro de casa, né? A forma, esse letramento, essa educação racial tem que partir de dentro de casa. E quando eu vou fazer as minhas palestras, eu conto uma história de quando eu era pequena. Eu e minha irmã estudávamos numa escola que tinha 6 negros. Eu e minha irmã eram 2 deles. E era uma escola branca, era uma escola de elite e particular. Então, a gente só podia brincar na hora do recreio se a gente desse o nosso lanche. E eu não lembro se fui eu, se foi minha irmã, um dia a gente decidiu que a gente não fazia mais essa palhaçada, né? A gente ficava junta, só eu e ela, mas a gente não precisava dar o nosso lanche. Desculpa, mas quem é que cobrava o lanche? As próprias crianças? As próprias crianças, né? Tá. Isso não é história, isso eu vivi.
né? Mas isso você tem quantos anos, Jaciara? 9. Não, 8, 9 anos. Você tem hoje, Tenho Não, muitos. ok. Tenho Não, não tem 37. muito. 37, menino. 37. Aí eu te conto quantos eu tenho, você vai cair, aí você cai da cadeira. Agora, ou seja, não faz tanto tempo assim. Não, mas aí sabe o que quando eu conto isso nas palestras, as pessoas fazem assim. Aí eu digo, sabe o que mais me preocupa? Os pais de hoje são essas crianças de antigamente. Ou seja, Então, continua tudo igual. você acha que essas pessoas evoluíram ou elas melhoraram as piadas, né? Ou se elas alguns podem ter melhorado, né? Então, se a gente não fizer esse trabalho de formiguinha, como a doutora Denise falou, com amor, é muito difícil a gente não ser a vítima, né? Que outras situações de bullying você sofreu por ser uma mulher, uma menina, uma adolescente negra? Como é que foi ir ao baile, o primeiro baile, o segundo baile? O que você já sentiu mesmo na pele este preconceito? Meus pais gostam muito de almoçar fora, por exemplo, da gente chegar num determinado lugar e as pessoas todas ficarem assim, sabe? Olhando feio. Isso. A maioria dos negros no Brasil, eles são periféricos, né? Então, eu não sou da periferia, por exemplo, eu nunca estudei em escola estadual, mas eu sempre fui a única na escola, eu sempre fui a única na universidade, eu sempre fui a única na pós-graduação, né? Então, passamos por várias situações. Eu lembro que eu acho que eu estava com uns 10, 11 anos, a minha mãe foi comprar não é aspiradora, aquela vassoura mágica, sabe? De tirar sujeira do tapete. Feiticeira, né? Isso. Feiticeira. O vendedor olhou bem para a cara da minha mãe e falou: minha senhora, isso aqui é só para quem tem tapete em casa. Nossa. Então, e como é que isso chegava no seu coração? De menina ouvindo sua mãe ouvir um desaforo desse tamanho. Na hora a gente não assimila, sabe? Na hora a gente não assimila. Não foi nenhuma, nem duas, nem três. Eu já perdi as contas de quantas vezes isso aconteceu com a minha mãe, de acontecer com a minha irmã, de acontecer comigo, de bater alguém aqui na porta da casa dos meus pais e aí o mendigo olhar para mim e perguntar: dona da casa tá em casa? E as suas filhas vivem coisas parecidas ainda hoje? Teve uma vez na escola, né? E aí, quando eu dançava, por exemplo, na festa junina, eu sempre tinha que dançar de menino. A vida inteira, desde com 7, com 8, com 9, até quando eu me rebelei. Eu e minha irmã, a gente sempre era obrigado a dançar de menino, porque nunca foi paritário, sempre tinha mais menina na turma do que menino. E aí eu dizia, por que eu não posso ser a rainha da festa? E isso eu acho que de todas essas situações que a gente já viveu, essa foi a que mais incomodou. Te doeu mais. Porque aí o pessoal começava aquela cotização para vender bilhete para ser a rainha da festa, e eu e a minha irmã, a gente nunca participou disso. A gente nunca participou desse momento, né? E aí Você nunca foi rainha da festa. Imagina. E aí chegou um ano e a gente sempre foi obrigada a dançar de menino. E aí chegou um ano e eu falei, mas peraí, eu acho que eu tava com 10. Eu falei assim, eu não vou dançar mais. Eu não sou obrigada. Ou eu vou dançar de menina, ou eu não vou dançar mais. Vamos botar a loira do olho azul para dançar de menino, ver se ela vai gostar. 10 anos. 10 anos. E aí eu acho que eu sempre tive um chamado, não é possível, sabe? E aí eu nem sei se eu conversei com os meus pais para dizer que eu não ia mais dançar ou simplesmente avisei a professora que eu não dançaria. E ela falou assim: se você não dançar, você vai reprovar em educação física. Eu falei, pois bem, então você é a primeira aluna que vai reprovar em educação física, porque eu não vou dançar. E não dancei, nem nesse ano, nem nos próximos. E ela não te pôs de menina? Não. Nossa. Então, Jaciara, essas situações... você com 37 anos, você não faz muito tempo assim. E as suas filhas hoje, você ainda percebe que há essa mesma realidade hoje nas escolas? Ou está mais brando ou falsamente mais brando? Falsamente mais brando. Falsamente mais brando. Que aí eu contei essa história para poder contar a história da minha filha. Aí teve um ano que a professora falou assim: não tá igual o número de crianças, de meninos e meninas para fazer a dança na festa.
eu vou colocar a sua filha com mais uma dupla. Tipo, eles iam dançar de 3. Alguns iam dançar de 2 certinho, e a Maria Clara foi falei o nome dela, depois ele corta. Foi escolhida para dançar de 3. Falei, não, senhora. Falei, não sei que jeito que você vai dar, mas ela não dança de 3. Ela só ficou me olhando assim, eu falei, é muito longo para te explicar. Só tô te dizendo que faça-se um sorteio, então. Não é aleatório. Se for aleatório, eu não concordo. Daí eu não sei que jeito que ela deu no final das contas, ou se foi por conta da minha reclamação, ou se teve outros que reclamaram, mas aí todo mundo dançou individual. Sabe como? Talvez ela tenha entendido que não ficava igual, assim, mas que eu lembre, foi uma situação, aí teve uma outra com a minha menor, que alguém falou que ela era marrom, e aí ela veio perguntar por que ela era marrom, sabe? Mas talvez porque elas me acompanham muito dentro do movimento, elas veem a minha forma de agir, de conduzir as coisas, eu acho que impacta menos nelas, sabe? Mas eu acho que ele está modificado, sabe? Quando eu vou fazer essas falas na escola, inclusive fui 4 anos fazer na escola que elas estudavam, a gente percebe que são sutis as brincadeiras, sabe? São veladas ainda. Sim, sim. E uma coisa que eu também gosto muito de trabalhar é o jogo do Posso privilégio. aproveitar? Não sei se vocês já ouviram falar nesse jogo. É uma maneira muito prática dos jovens entenderem o lugar de privilégio que eles já nascem, né? Eu não me coloco igual, mas eu coloco para eles tentarem entender, por exemplo, por que o Enem precisa ser adiado, né? Por que não é igual a pessoa que está fazendo aula em casa hoje com a pessoa que está lá na periferia fazendo aula hoje. Então, a pessoa que pode ir para a escola com o celular da conta paga, que chega que alguém já fez comida, que não precisa sair para trabalhar de tarde, que vai e vem de carro. É diferente, né? É diferente. Então, eu trabalho muito com o jogo do privilégio para poder fazer as pessoas entenderem que, em algum momento, lá atrás, foram os negros que colocaram essas pessoas nesse lugar de privilégio que elas estão hoje, né? Mas nós colocamos esses brancos de forma obrigada, né? Deixa eu aproveitar já que a Jaciara falou sobre isso. Se o movimento defende cotas, então ainda hoje precisa de cota, porque não tem Sim, igualdade. eu sou a assim favor. como ainda hoje tem Não. os 30% de mulheres na chapa, porque não tem igualdade. E eu Sou a já vi favor. alguém falar assim, eu sou contra, negros falando que eram contra as cotas, porque tá aí o juiz que é negro. Falei, gente, é um em quantos? É um em Então, quantos? ainda precisa de cotas, sim, para negro, para mulheres, a cota para pobre, precisa, a cota social seria ideal. Eu sempre preguei que Também vestibular acho. tinha que ser 50% das vagas para quem estudou em escola pública, porque a oportunidade foi diferente. O Mas movimento é favorável às cotas, Ceará? o movimento Tem algumas pessoas que não, mas eu penso assim que elas precisam estudar um pouquinho mais para poder entender como que surgiram as cotas, né? Então a cota ela é necessária, né? Cada universidade ela tem a sua forma de fazer a conta, mas o primeiro item que precisa se pensar é que não está sendo tirada a vaga de ninguém, está sendo oportunizado para outros, né? Então, quem diz que é contra, certamente está com medo de perder a vaga para uma outra pessoa, mas a cota ela é necessária e é uma medida, eu sempre digo isso, é uma medida paliativa, ela não resolve, né? Ela não resolve, só a cota pela cota, claro, aumentou nesses últimos 10 anos. Quantos universitários negros a gente tem hoje? Aumentou por conta do sistema de cotas. Paliativo, necessário, urgente, mas não pode ser só isso. Né? Não Até que pode a ser... gente consiga a igualdade e não precisa mais da lei para obrigar, né? Exatamente, exatamente. Jaciara, o que mais você acha que tem que ser? Eu já vi algumas empresas com o selo IDBR, não sei se vocês já ouviram falar, que é um instituto que certifica empresas que tentam promover a equidade, né? Tentam contratar mais negros, né? A gente vai ver
Por exemplo, eu fiz uma palestra para um curso técnico em publicidade, eram acho que umas 90 pessoas, eram umas 4 turmas de 20 e pouquinhos, aonde está concentrado o maior número de negros dentro das agências. Um exemplo, né? Só fazendo um recorte, porque foi um estudo que eu precisei fazer para poder trazer essa fala. Ninguém respondeu. Ou responderam, sei lá, tá na direção, tá na produção. Falei, não, tá passando café, né? Então, em agência de publicidade. não são diretores de arte, não são diretores de criação, são as tias do café, são os tios da limpeza, são os motoristas. Então, para a gente oportunizar cargos, primeiro escalão, assim, cargos de direção, espaços de tomada de decisão para os negros também. Né? Mas aí a gente tem algum ator, a gente tem atriz, a gente tem alguns esportistas, mas, gente, é 1 em 1 milhão. Né? É 1 em 1 milhão. Então, sim, precisa ser mais oportunizado. E aí entra a questão, acaba que mistura com a meritocracia, não tem como comparar, às vezes, a gente volta a falar do privilégio e da oportunidade. Às vezes, o que o negro precisa é a oportunidade. E às vezes ele não tem essa oportunidade. Então, talvez não precisa ser uma divisão, né? Porque a gente precisa ser honesto e dizer que às vezes não tem negro qualificado para determinada vaga. Porque aí a gente vai ter a outra questão, que é a questão social também, né? Às vezes não tem dinheiro para estudar, mas de alguma forma tem que aumentar o número de vagas para as pessoas negras em todos os lugares. Jaciara, eu comecei, né, abrindo essa entrevista dizendo que pleno século 2020, né, a gente ainda segrega. A gente segrega negro, ou preto, não sei qual é o justo, certo? Precisamos voltar a falar mais sobre esse letramento, que é um assunto que me interessa. A gente nasceu igual. Será que um dia a gente vai chegar nessa consciência de que a gente é um coletivo? Então, como fica uma alma de uma menina negra, bonita, de uma mulher negra, a beleza? Eu só falei nisso por causa da Maju, aquela mulher do tempo. Fantástica. Eu sempre falo dela em palestras, porque ela é o modelo de mulher, de comunicadora, ela entra em cena, tanto que ela falava do tempo e hoje está apresentando um jornal, né? Mas ela entrava para falar do tempo com uma realeza, com uma dignidade. Então, como fica? Porque você é uma mulher culta, mas e as outras famílias negras? Será que tem essa autoconfiança que você teve a graça de ter, as suas filhas sim? Como é a autoconfiança dos negros com eles mesmos? É baixa. É baixa. É baixa. Porque eles olham o modelo de beleza da loira, Thaís, é um exercício também que eu tento fazer. Fechar o branco, no caso, né? Fechar o olho e imaginar que ele vai ligar a televisão e ele vai assistir novela. E aí, assistindo novela, ele vai ver a rica negra gritando com a empregada para trazer o café, e a empregada é branca. Aí ela grita com o motorista, né? Tô fazendo um recorte tentando mudar a novela das 9, por exemplo. Aí ela grita com o motorista corre atender o chamado dela e é um motorista branco, né? Aí ela chama mais alguém, chama o criado, o mordomo, né? Dela, e também é uma pessoa branca, né? É difícil da gente fazer esse exercício porque não é o que a gente vê. A criança, por exemplo, quando ela vai numa loja comprar um brinquedo, tem 200, 300 opções de boneca branca. Não tem opção de boneca negra. Hoje tem uma, duas, né? Aí, quando o menino vai assistir um filme de um herói, de um super-herói, ele não tem um super-herói negro. Não tem, desculpa, faz tempo que eu não vejo filme de super-heróis. Não tem super-herói negro? Agora, 2018, temos um. Temos um, né? A gente tem um esportista, 2, 3, 10 de renome, né? A gente tem 2, 3 artistas negros que são, né, considerados primeiro escalão, né? Então, quando a criança ela está se construindo ali na sua identidade, ela não tem representatividade, ela não consegue se espelhar em ninguém,
né? Então, a autoestima da criança ainda hoje é baixa. Sim, eu ainda acho que é baixa. Eu ainda acho que é baixa. E aí tem a questão da mulher negra, que ela sempre foi hipersexualizada, só serve no carnaval, né? Tem toda essa questão de sambar, de ser. E isso também é preciso ser desconstruído. É que o corpo, né, o corpo da mulher nórdica é reto, o corpo da negra é mais cheio de curvas. Então, a mulher negra é muito mais, desculpa, mais gostosa do que qualquer branca. Desculpa, Denise, qualquer branca nós aguadas, a gente é mais sem graça. Então, a negra tem um corpo mais redondo e mais bonito. E aí foi por esse caminho né, da depreciação. Exatamente. E aí a gente acaba que mistura que não é nem mais uma questão racial, acaba que mistura que é uma questão cultural também do Brasil, né? Mas aí quando a gente fala do letramento, são todas essas questões que a gente precisa melhorar, avançar e entender que podemos agir diferente, né? Mas Desculpa eu interromper, vejo que inclusive de sexualizar a mulher o tempo inteiro, porque a gente é vista no o carnaval tempo inteiro, como um objeto que está ali desfilando seminua para agradar sim, gringos, para agradar o homem. É só sexualização o tempo inteiro. o Por que tempo não inteiro. E põe não uns é bem caras assim, né? pelados desfilando para a gente? Ou a gente não Exatamente. gosta? Então é isso, Opa, sexualizar a mulher né? tempo Sexualizar a inteiro. mulher o tempo todo. Além da desvalorização da mulher, aí a desvalorização da negra, porque ela é feita para rebolar na avenida. Quer dizer, é histórico. A gente tem que educar a humanidade, na verdade, né? Na minha Educar a cabeça é isso. Nós temos humanidade. que educar a Reeducar, não humanidade. sei se é Não, reeducar ou educar de novo. educar de novo. Jaciara, eu aprendi na escola, isso mais 50 anos, que a mistura do preto com o branco dava o mulato. Isso eu aprendi na escola. E Sim. hoje é negativo falar que é mulato. Uhum. Ou é branco ou é preto. Não, A gente tem que parar de falar que não tem cor, é ser humano. que não tem. Mas eu aprendi na escola. Mas a questão do mulato, da mistura, é porque a mulher, a mistura é do homem branco com a negra, que não fez sexo por vontade, ela fez obrigado. Nossa, Geralmente era assim, né? Então daí nasceu essa expressão. E mulato era filho dessas mulheres. Se eu não tô louca, é isso, eu li a isso hoje. significação é isso. Eu li Mas eu isso hoje. aprendi na escola. A gente Mas o aprendia na mulato é o escola. O filho marrelu bastardo. com a mistura do índio e tal. Mas a gente aprendeu na escola. A mistura do branco com o preto da mulato. Mas Mas isso foi o que a gente. Era da a grade Mas o gente ainda escolar. mulato. tem. Peraí, o mulato vem de mula, Denise. Eu li isso Exatamente. hoje. O mulato vem de Sim. mula, que É o é que o eu estou falando filho. que a gente aprendeu na Deu na escola. Sim. escola. Como E, ciência. e antigamente os professores eles não tinham o letramento. Tem muitos hoje que não tem. E aí tem duas questões. Tem a questão do não ter por não ter, porque ninguém contou, né? Porque a partir do momento que aquilo descortina, a pessoa muda. Eu conheço professores brancos que trabalham diariamente a questão racial. E aí tem a pessoa que sabe, que entende, mas que continua. E a gente tem desses também, né? Cara, mas a Thaís vai lembrar do Sargentelli. Era o Sargentelli e suas mulatas. Era o nome do show do E cara. era o Mas nome do não show do cara. tinha Aí que tá. no show. Mas Não era isso tinha que. esse Era isso que. movimento para desconstruir. Eu acho que esse Mas movimento olha para só, desconstruir é eu novo. sou. É É novo, novo, é totalmente novo. novo. Olha, eu sou a mais velha de vocês três, então na minha época era normal algumas coisas. Então, desconstruir esse hábito, isso eu gostaria de falar, porque eu levo muita bronca dos filhos, eu levo muita bronca do Gianni, muita, porque, por exemplo, era uma expressão que eu mesma falava, porque os meus parentes, os meus tios eram intelectuais, e o Fernando Henrique uma vez disse, eu tenho pé na cozinha, e eu já tive em documento escrito parda, porque se eu tomo sol, então eu já tive, então,
ter um pé na cozinha mostrava que eu era uma brasileira igual. Então, era essa conotação de 30 anos atrás, hoje não mais. Como mudar o hábito do pensar, Denise? Então, acho que realmente é ir para a escola, a gente tem que reeducar todo mundo, zerar o computador, o hard da cabeça. Aqui no Paraná, eu até não sei se isso é uma lei federal ou se é uma lei estadual, mas aqui no Paraná, as escolas estaduais, elas têm que fazer trabalhos voltados para essa temática. E na faculdade, nessa faculdade que eu vou fazer uma palestra, inclusive, mês que vem, no curso de pedagogia, tem um semestre inteiro que só trata de africanidades, questão racial. Então, é um começo, é um avanço, né? Não tem como reparar. Analise que a escravidão terminou não faz muito tempo. Então, pense que meu tataravô foi escravo. Nossa, não faz muito tanto tempo. Então, eles trabalharam. Recentíssimo, né? Faça essa conta. Eles trabalharam, eles vieram escravizados para cá. Eles trabalharam, deram o suor deles para erguer a família de algum branco, né? E a gente sabe que a abolição da escravatura aqui no Brasil ela não foi igual nos Estados Unidos. Lá, quando os negros foram escravizados, não estou dizendo que lá está certo, pelo contrário, né? A escravidão ela é terrível, 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 assim como o Holocausto. Mas quando aconteceu a escravidão nos Estados Unidos, eles ganharam terras, eles ganharam um respiro para poder começar. No Brasil, não. É tipo, terminou, se virem. Se virem, beijo, tchau, e acabou. Se virem. Por isso que o movimento não comemora 13 de maio. Né? Não, comemorar o quê? Né? A gente entende como uma jogada política da princesa Isabel. Comemorar a vergonha, né? Não tem o que comemorar, sabe? Não tem o que comemorar. Né? Então, aqui os negros simplesmente foram soltos e se virem. Né? Olha que beleza. Como é que a gente vai comemorar, por exemplo, a lei do ventre livre? Ó, você vai ter um filho, né? Alguém te estuprou, você vai ter um filho, mas eu não vou mais pegar teu filho, né? A lei do ventre livre te deixa o filho livre, mas ele vai trabalhar para mim. Dava na mesma e sempre Entende? na mesma. Como é que vai comemorar isso, né? Como que comemora o fato de uma pessoa, um ser humano, ser arrancado da família, ser obrigado a trabalhar num outro lugar, ser açoitado, humilhado, as mulheres estupradas, os filhos tirados delas? Não tem lógica. E a gente não está tão longe disso, né? A gente não está tão longe disso. Mesmo, né? Então, é muita conversa, né? Eu sempre digo assim, tento não fazer uma fala vitimista, né? Porque não passei, mas tem toda uma história da ancestralidade, né? Eu não passei, eu não fui escrava, né? Mas eu descendo de pessoas que foram. Então isso toca num lugar que é especial para a gente e são só esses espaços que eu acho que conseguem abrir a cabeça das outras pessoas, né? E para que se sensibilizem com a questão racial, porque as pessoas acham que é vitimização. Não é vitimização você entrar no mercado e você ser seguido pelo segurança. Né? São coisas que é só com a gente que acontece. Isso que eu queria te perguntar. Me fala, você já recebeu um olhar assim de desconfiança? Vixe! É comum, é normal ainda hoje? Você entra no supermercado, numa loja, e aí a vendedora não te olha. Nossa ou te olha com desdém. Ainda é o normal de hoje? Duas histórias bem rapidinhas. Eu fui comprar uma roupa tem uns 2 meses. E aí entrei na loja com a minha filha e a gente olhando as coisas. Eu falei, quero comprar uma saia. A gente olhando. Dali a pouco eu gostei da saia e falei, segura pra mim. Nisso, a mulher do meu lado olha para mim com ar assim e pergunta assim: quanto custa essa calça? Blusa, sei lá. Aí eu olhei para a cara dela, peguei a minha saia e falei: quanto custa essa? Que a minha resposta ela já vem assim. Aí a mulher falou assim: eu não sou vendedora. Falei: nem eu.
Tem 2 meses. A minha filha falou, mãe, você me mata de vergonha. Eu falei, não, tô mostrando para ela que da mesma maneira que ela quer brincar, eu também sei, né? E aí, eu troquei de celular tem 3 meses. E aí, o dia que eu fui comprar o celular, aconteceu uma coisa muito engraçada. Não tinha o celular que eu queria na loja. E a mulher falou assim, você volta amanhã, porque aí a gente pede para vir de outra cidade. E assim que o celular chegar, eu te ligo. E eu falei, ok. E aí eu falei para minha filha, falei, viu, vamos fazer a unha no shopping? Já que a gente faz uma hora ali para chegar o celular, porque eu estava super empolgada. Fui fazer a unha. Nisso, a menina da loja me liga dizendo, olha, chegou o seu aparelho, a senhora consegue vir buscar antes das 6? Falei, já estou no shopping, só estou terminando de fazer minha unha. Ela falou assim, porque o sistema... Deu uma conversa lá que o sistema ia fechar, que ela só conseguia, acho que o medo de eu não comprar o telefone, sabe? Mandou vir de outra cidade, o medo de eu não comprar o aparelho, que não era barato. Ela falou assim, porque o sistema vai fechar 6 horas, a senhora não consegue vir antes. Eu falei, eu tô fazendo a minha unha. A senhora se incomoda se eu for aí para tirar uma foto da senhora e já abrir o sistema para poder fazer a compra, para já ir abrindo o cadastro, depois a senhora só desce assinar? Eu falei, de forma alguma. Combinado. Nisso, fiquei esperando a menina. Quando a menina chegou, eu acho que foi junto até. Tocou meu telefone, era uma ligação que eu precisava atender, porque eu tinha acabado de ser aprovada no Renova BR, e aí a minha monitora estava me ligando. Eu falei, eu preciso atender. E fiz sinal para a menina que eu precisava atender. Aí eu estava com uma moça fazendo a minha unha, falando com uma pessoa que supostamente era importante, e a menina para fazer a foto me esperando. Terminei a ligação, a menina esperou, fez a foto, fui embora, terminei a unha. E quando eu desci na loja, a mulher falou assim, a senhora vai fazer como? Falei, eu vou fazer à vista. Paguei o celular. Terminando de assinar o cadastro, o cara colocando película, entra uma amiga minha para trocar a tela do telefone dela. Ela falou assim, menina, que saudade, eu tenho te acompanhado na internet, está maravilhosa, eu quero trabalhar com você. Me abraçou, fez uma festa, quando me viu, foi embora. Quando eu me viro para a menina, ela olha para mim e diz assim, desculpa perguntar, quem é você? Eu falei, como assim, quem sou eu? Não é normal. Ela foi sincera. Ela foi sincera. Não é normal uma pessoa como você tá vivendo aquela situação. Tava fazendo ir no shopping 4 horas da tarde, fui comprar um celular à vista, as pessoas parando para falar comigo. A menina ficou abismada e ainda me perguntou quem era eu. Né? Então, a gente vive isso, não vou dizer que diariamente, mas a gente vive com muita, muita, muita frequência. E eu acho que, mesmo que não seja dito, o olhar velado, o olhar desconfiado, eu acho que isso ainda machuca mais, ou tanto, aquele olhar de desconfiança, é de chorar ou é de matar. Agora, se eu fosse negra, acho que a palavra que eu mais ficaria ofendida, pessoa de cor. Eu acho isso uma. Eu também tenho. E quem é que não tem cor? Quem é imune de cor? Eu acho tão discriminatório que eu acho. Nossa, como assim, e aí, pessoa de cor? Eu faço banca de verificação para concurso aqui. E aí, a gente estava fazendo uma banca, foi uma banca exaustiva, acho que foram 800 pessoas para fazer a verificação. Aí, sabe quando a pessoa vai marcar lá no concurso se ela se autodeclara negra? Aí tem os afroconvenientes, né? Tipo, vou ficar preto hoje, vou lá para fazer a banca, amanhã eu tô branco de novo, né? Como é que você chama? Os brancos convenientes? Afroconvenientes. Afroconvenientes. Porque não são, por exemplo, quantos negros médicos a gente tem? Aí quando você vê que tem uma vaga, 2 vagas para cota, no caso, a pessoa que tomou sol 3 dias, ela já se acha no direito de ir ali tentar aquela vaga. Né? O brasileiro, né? Infelizmente, o brasileiro ele gosta de agir dessa forma. E aí tinha muita gente nessa banca. E aí chegam várias pessoas brancas ali, né? Que são afroconvenientes. E aí teve uma pessoa que foi reprovada. E eu não sei como. Ou ele gravou o meu nome, não sei.
Ele me achou na internet. Ele me achou na internet. E aí ele externou tudo que ele estava sentindo naquele momento por ter sido reprovado, né? E aí ele falou muita bobagem. Ele falou muita bobagem. Mas, quando eu li aquilo, assim, eu fiquei pensando, falei, cara do céu, como que pode? Isso foi final de 2018. Foi final de 2018. Como que pode ainda terem pessoas que agem dessa forma? O cara é branco, entende? Ele é branco, ele foi reprovado, ele sabe porque ele foi reprovado, e ele se acha no direito de querer discutir comigo, né? Se fosse uma outra pessoa lendo tudo aquilo de ofensa, não vou dizer que eu achei, fiquei normal, fiquei chateadona ali, mas depois eu fiquei pensando, falei, gente do céu, sou muito mais, sou muito maior, eu tenho uma missão, né? Eu tenho uma missão e eu preciso seguir firme, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto negra. Então, Jaciara, deixa eu te contar um caso meu. Se eu ficar realmente uma semana tomando sol, eu fico bem morena. Eu tinha 15 anos, ou seja, eu estou com 66, faz quase que um século, né, 2 séculos atrás. 15 anos e eu vim para Campos do Jordão, que é uma cidade de São Paulo, é uma cidade bem elitista, porque uma tia tinha inaugurado uma loja. E eu tinha um cabelo muito grande e era meio, não era causadora, né? Mas enfim, eu fiz o afro, porque estava usando aqueles cabelos afros, sabe? Aqueles uhum, cabelos uhum. enormes. Aí eu passei, era carnaval, um frio. Aí eu fiz um cabelo desse tamanho e fui para os bailes com os primos e para os bailes de carnaval, porque a gente queria fazer a divulgação da loja da tia. Então a gente tinha feito umas mortalhas. Eu fui barrada no grande hotel de Campos do Jordão quando eu tinha 15 anos, faz tempo. Não me deixaram entrar. Então, essa realmente é uma afronta para o ser humano. Aquela dor que eu senti, olha só, eu estou com 66, há 50 anos atrás, não sei fazer conta, mas há 50 anos atrás eu fui barrada. Ou seja, essa dor a gente não esquece. Exatamente. Agora A imagine gente como é que é para não uma criança. esquece para uma criança ser discriminada. Então, você tem alguma. O que você sonha com um mundo melhor? Isso uma pergunta assim, bem para você viajar. Como é que o mundo pode ser realmente melhor? Vir um vírus para, né, acabar com tudo, com todos nós e Uhum. resetar o computador e começar de novo, né, Denise? O que não seria uma ideia a gente começar o mundo. O que você acha que tem jeito da gente mudar ou daqui Ai, nos tem. próximos milênios? Eu preciso continuar acreditando que tem. É igual na política, eu preciso continuar acreditando que tem jeito, que há pessoas honestas querendo fazer diferente, querendo mudar a cultura do brasileiro, sabe? Eu preciso continuar acreditando que tem jeito. Claro, é um grão de mostarda o que a gente tenta fazer, mas eu já me considero, e é uma coisa que eu falo muito até para minhas filhas, eu digo que eu sou atleta amadora. Eu corro provas de 5, corri prova de 7, corri prova de 8. Ganhei alguma coisa? Nunca. Mas eu continuo correndo. E eu já me considero acima das pessoas que estão no sofá fazendo nada. Né? Eu já estou acima deles. Então, se eu só ficar subindo hashtag, não vou mudar nada. Né? Eu não vou mudar Deixa eu nada. aproveitar essa tua Então, eu fala, preciso. Jaciara. Só negro pode falar sobre racismo? Não, Eu vi não. publicações que não pode falar, só negro pode falar, e eu sou uma defensora do fim do racismo. Eu tenho que parar de Claro, falar porque eu me intitulo de forma branca, alguma. muito Não, embora minha avó era negra, eu não posso me declarar negra, óbvio, mas só branco pode falar, só negro pode falar sobre racismo? não, de forma alguma. Todas as pessoas são bem-vindas na luta antirracista. A gente não precisa ser só. A gente precisa ser antirracista. Então, todos são bem-vindos. Mas o que é diferente, talvez, na fala, e que às vezes é questionável, a Djamila Ribeiro fala muito sobre isso, e ela até lançou um livro, Pequeno Manual Antirracista, que é um livro muito bacana, que fala sobre isso, sobre o lugar de fala, né?
Então, essas situações que eu relatei, que eu não podia dançar na festa junina, que a mulher olhou para minha cara e perguntou se eu era vendedora, que o mendigo já bateu na porta da minha casa e pediu para chamar a dona da casa, o mendigo, entendeu? Esse é o lugar de fala, porque são coisas que eu vivi, tá na minha pele, tá na minha ancestralidade. Você pode falar, mas o lugar de fala ele não é teu, entende? Você pode estudar. Você pode estudar, Pode pregar estudar. contra, Mas o lugar... Claro, mas claro. se for uma história, eu tenho que chamar uma negra para falar sobre essa história, porque ela sentiu na pele. Tem muito mais, não é credibilidade a palavra, mas propriedade do domínio. Mais propriedade do domínio, porque mas todas as pessoas são bem-vindas na luta. E aí, só para ontem eu estava lendo, estava fuçando ali no Instagram, o Paulo Gustavo, ele cedeu o Instagram dele, que tem 13 milhões de seguidores, ele cedeu durante todo o mês de junho o Instagram dele para Djamila Ribeiro, para ela passar o mês inteiro fazendo letramento racial. Porque exatamente, porque ele tem uma coisa que muitos negros não têm, visibilidade. Poucos negros têm tanta visibilidade. Então, o que ele pode fazer? O que vocês podem fazer? Estão fazendo, né? Estamos fazendo essa conversa. O que ele, no lugar que ele ocupa, pode fazer? Isso. Não adianta subir uma hashtag ali, Blackout Thursday ali, que não vai resolver. Eu sempre digo, palavra o vento leva e a atitude é outra história. Vamos ter que acabar, menina. A conversa que foi pena. boa. A gente marca outra. Né? É um começo de muitas que a gente vai estar sempre com o canal Além do Batom aberto para defender a mulher, branca, preta, amarela, cor-de-rosa, listada, o que for. Vamos defender a mulher e dar força a essa mulher maravilhosa que somos todas nós. Com certeza. Eu estou fazendo parte de um programa de aceleração do desenvolvimento de lideranças femininas negras. Então, eu também estou tendo muita visibilidade com isso e isso tem me fortalecido. A gente tem muito assunto para explorar sobre isso. O assunto não esgota. Não esgota. E a gente vai continuar, porque eu falo que é pela educação, então a gente vai ficar martelando para educar. Pela educação, a gente transforma esse país. Com certeza. Meninas, muito obrigada.